Hello, class. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né, de inglês. E hoje nós vamos trabalhar com o formador do futuro. Essa aula ela é ministrada para a Escola Antônio Jesuíno da Silva e também para os alunos da Escola Paulo Ferraz. Future White be going to. Habilidade da BNCC. Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Nós utilizamos going to frequentemente para planos e intenções futuras. Observe os seguintes exemplos. I'm going to sell my car. Eu vou vender meu carro. Eu vou vender meu carro. Tá aqui a forma, né? I am abreviado, que é o verbo to be, e a forma normal, que é a forma fixa, going to. Em alguns momentos do passado ou presente, o sujeito eu, por exemplo, tá aqui na frase eu, né? Decidiu vender o carro em algum momento do futuro. A intenção de vender. Então, se houve a intenção, nós utilizamos going to. Segundo exemplo, Anna is going to open her one business next month. Ana vai abrir seu próprio negócio, né? Próximo mês. What are you planning for vacation? I'm to travel with my family to Salvador. Então, aqui, onde você vai passar suas férias? Quais são seus planos para essas férias? O plano dela é viajar. Eu vou viajar com a minha família para Salvador. Que esse eu vou viajar, aqui entra a partícula no inglês going to. É importante saber a estrutura do be going to e saber que ela é fixa. Consequentemente, deve-se alertar a conjugação do verbo to be, que concorda com o sujeito da frase, seguido do going to, mais o verbo principal, na sua forma base. Olha, a formação dele, verbo to be, going to, mais o verbo principal. Forma afirmativa. Na sua forma afirmativa, be going to tem a seguinte estrutura. Vamos observar. Na forma afirmativa, vem primeiro o sujeito, mais o verbo to be, mais going to, mais o infinitivo do verbo principal sem a partícula to. Olha, pessoal, aqui o sujeito, digamos, eu, ou seja, esse exemplo, he, que é ele, né? Ele, digamos que aqui é ele. Verbo to be, a forma do verbo to be em amarelo aqui, is, né? Que é o verbo to be. Going to, que é a partícula fixa, e o se, o verbo principal sem a partícula to, precedido do complemento da oração. Vou repetir o exemplo. He is going to see a movie. Ele vai ver um filme. Eu acho que está bem claro aí para vocês verem como é que é a estrutura do going to na forma afirmativa. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui nós temos a parte com o be going to, né? E lá temos o exemplo. A forma afirmativa só mostrando. I am going to. É a formação, sujeito, verbo to be, passa ela, a parte fixa, que é o going to, mais o verbo principal. Identificando aqui no exemplo, eu vou dançar. I'm, forma abreviada, going to e o verbo dance, né? Que é o verbo dançar, forma afirmativa. We are going to. Agora nós iremos ver o exemplo com o pronome you. Yuri, lembrando que nós utilizamos aqui a forma abreviada do verbo to be.
going to be a teacher. Você vai ser um professor. É um plano, né? He, she, it is going to. Aqui nós temos a forma com esses 3 sujeitos, né? Temos também com o we are going to. Vamos ver. It's going to rain. Vai chover, que é uma previsão. Tá vendo? Vai chover. We're going to buy a house. Nós vamos comprar uma casa. Nós vamos, que é um plano que eles têm para comprar. Tá aqui, ó, a forma, sujeito, né? Verbo to be, forma fixa, verbo principal e o complemento da oração. You are going to. We're going to arrive late. Vocês vão chegar atrasados. They are going to. They're going to learn Spanish. Eles vão aprender espanhol. Ó, sujeito, verbo to be, forma do going to, mais o verbo principal e o complemento da oração. Aqui eu mostrei a forma afirmativa. E a estrutura going to é usada quando temos uma evidência de que algo aconteça, né? Acontecerá. A forma negativa, ela é composta pelo sujeito, mais o verbo to be, mais a partícula not, antes da forma fixa do going to, mais o infinitivo do verbo principal sem a partícula to. Para fazer uma frase negativa com going to, basta acrescentar o not depois do verbo to be. É que nem lá nos exemplos, voltar aqui um pouquinho. Na forma afirmativa, após o verbo to be, eu irei colocar a partícula not, né? Antes da estrutura do going to, em todas as pessoas. Também aqui, ó, o we are, na forma negativa seria you are not, viu? Ou seja, melhor aqui no exemplo, para vocês entenderem. We are not, nós não vamos comprar uma casa, né? We are not going to arrive late, nós não vamos chegar atrasados. They're not going to learn Spanish, eles não vão aprender espanhol. Então, eu acho que deu para vocês entender que a forma afirmativa não tem a partícula not. E a forma negativa, sim. Você vai inserir a partícula not após o verbo to be. Como está aqui especificando no exemplo. Not be going to. Mostrou aqui, ó, a forma antes da forma normal, a forma fixa. Not be, I am not going to. A expressão sendo na forma negativa aqui, ó. I'm not going to dance. Eu não vou dançar, viu? Então, be going to aqui é a forma, é a estrutura do going. E a forma interrogativa? Como é que ela é formada? O verbo to be, mais o sujeito, mais going to, mais o infinitivo do verbo principal sem a partícula to. Então, aqui nesse caso, você invertiu o sujeito com o verbo to be e colocou a estrutura fixa going to com o infinitivo do verbo principal sem a partícula to. Para fazer uma pergunta com be going to, basta inverter a ordem entre o verbo to be e o sujeito da frase. Be going to, a forma aqui do be going to sendo interrogativa. Eu vou invertir. Lá, quando eu digo na forma afirmativa, I am going to, né? E aqui não. Am I going to? Vamos ver o exemplo. Am I going to dance? Eu vou dançar. Ele fez uma pergunta e nessa pergunta ele invertiu o sujeito com a forma verbal. Com as pessoas he, she e it, você inverte porque o verbo to be usado é is. Is it going to rain? Vai chover?
E a outra com o pronome are, are e o pronome you, are, you, going to. Are, you, going to arrived late. Vocês vão chegar atrasados. Então, eu usei os mesmos exemplos, só identificando a forma afirmativa, negativa e interrogativa. E era isso por hoje, viu? Acompanhe a rotina direitinho e eu vou acompanhando vocês no grupo. Bye, bye.